Olá, queridos amigos, queridas amigas. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra aqui do Instituto Santo Atanásio. A quem quiser assistir essas palestras mais presencialmente, né? Estamos na Rua Lamenha Lins, número 62, terceiro andar, no centro de Curitiba. Então, as nossas palestras acontecem todas as terças-feiras. Cada semana uma temática interessante. E essa semana eu fiquei incumbida, né, de discutir um tema atual, importante e relevante, né, vamos dizer, né? Que é sobre pornografia e violência nas comunicações sociais. Só que neste caso, eu vou dar um foco maior, na verdade, é uma reflexão sobre este documento da igreja, né? Pornografia e violência das comunicações sociais, uma resposta pastoral. Para quem está habituado a estudar as cartas apostólicas, né? Essa coleção laranjinha, ela se encaixa ali dentro da coleção das cartas apostólicas, das encíclicas, né? Mas esse documento, ela não foi escrita pelo Papa, mas sim pelo prefeito do Pontifício Conselho, deixa eu pegar o nome correto, Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais. Aqui na pessoa acho que é padre, né? John P. Foley, porque aqui não está escrito cardeal. Então acredito que seja um padre John P. Foley, e pelo secretário Monsenhor Pierfranco Pastore. Esse livrinho, ele é de 1989. Então, nessa época aqui, a gente já pode pensar assim num contexto, né, de questões de comunicação social. Era televisão, jornal, rádio, né? Internet estava assim, engatinhando ali, né? E rede social, não se tinha rede social. As redes sociais só foram começar a engatinhar mais na década de 90, né? Quando surgiu ali aqueles programinhas de bate-papo, né? O MSN, né? Aí depois vieram os bate-papos ali de sites, né? Quem nunca entrou no site na sala de bate-papo da UOL? Opa! Sala de bate-papo da UOL. E as redes sociais, né? Que aí a gente vê Orkut, Facebook, Instagram, eles são mais recentes, eles são dos anos 2000 para cá. Né? Eu lembro que quando eu fiz a minha conta do Orkut, que assim, acho que a primeira rede social de todo mundo aqui da minha geração foi o Orkut. Além do MSN, mas o MSN não conta, né? Que era programinha de bate-papo, você entrava lá, você batia papo com quem estava online, mas não era propriamente uma rede social. Mas eu lembro muito do Orkut, né? Como assim, a primeira grande rede social, que assim, se você não tivesse, você estava fora, né? Fora da galera. Você tava desatualizado. Então eu lembro que o Orkut, eu fiz o Orkut, eu tinha o quê? Era adolescente, eram uns 14 anos, uns 15, 14 anos. E ainda bolei o Orkut na época, porque na época só quem entrava no Orkut era maior de idade. Eu tinha 19. Pois é, eu consegui fazer com 14, 15 anos, né? Aí depois veio o Facebook, aí eu já tava maior de idade mesmo, né? Já poderia fazer e tal. E agora a gente tá com uma gama aí de redes sociais na internet, né? O Orkut já, né, foi arquivado, para não dizer deletado. Mas aí a gente tem hoje uma gama assim, de redes sociais na internet, né? Rede social para questões sociais mesmo, né? Para você ter contato com parentes, amigos e tal. Rede social para questões profissionais, né? Outras redes sociais com outros focos, né? Mas hoje a gente está numa situação em que tem rede social para tudo e tem site para tudo, tem informação para tudo e uma geração de conteúdo cada vez mais rápido. A cada minuto tem uma coisa nova surgindo. E a quantidade de material para se acessar é cada vez maior.
Então, a gente está numa situação hoje em que a gente tem um largo acesso para qualquer coisa que a gente queira e um acesso e uma grande gama de material para a gente acessar. E conforme a gente for... E ainda agora com a questão da inteligência artificial, questão de proteção de dados, não sei o quê, é cada vez mais personalizado o nosso acesso. A gente não precisa mais fazer uma pesquisa no Google para acessar alguma coisa, né? A própria inteligência artificial já vai definindo o nosso perfil de busca, e aí quando você vai ver assim, no Instagram e em algum momento você fala, eu preciso, sei lá, comprar um jogo de panela. Você tá lá acessando o Instagram e vem o quê? De repente um anúncio de promoção de panela. Né? Então, a gente está no ambiente virtual, né, propriamente dito, está atualmente nessa situação. Um grande acesso para muita coisa e um grande conteúdo para muita coisa. Mas isso também sinaliza um grande perigo que já vem bem antes de todo esse acesso da internet, mas que a internet e as redes sociais aprofundaram essa problemática, que é a questão da pornografia. Esse livrinho aqui, como ele foi escrito em 89, ele vai citar alguns meios de comunicação, né, de propagação da pornografia. Ele fala aqui, livros, revistas, cinema, teatro, televisão, vídeo, cassete, que nem existe mais. Quer dizer, existe, mas em sebo. Videocassete, espaços publicitários e telecomunicações. Cara, hoje a gente ainda temos livros, revistas já nem tanto, cinema e teatro ainda temos, televisão ainda temos, videocassete a gente já passamos dessa fase, DVD, Blu-ray também já passamos dessa fase, eles duraram bem pouco em relação aos videocassetes. Mas a gente tem esse aparelhinho aqui, que cabe no nosso bolso. É de uma grande utilidade, né? Porque senão ninguém estaria carregando esse negócio. Mas muita coisa a gente pode acessar pelo aparelhinho celular. Ou algum outro aparelho móvel, né? Mas assim, só basta isso aqui e internet, pronto. O estrago tá feito. Então, se não souber controlar isso, se você não tiver um esforço de se conter, até mesmo discernimento de como usar, realmente vai ficar um pouco difícil, né, de trabalhar essa questão. Mas vamos dar aqui cabo, né, a nossa reflexão. Esse livrinho, ele é um livro bem curtinho, é uma cartilha quase, né? Tem no máximo aqui 22 páginas e só tem 32 parágrafos. Mas eu acho que esse livro, eu tenho esse livro aqui já há alguns anos já, né? Ele tá assim bem novinho porque eu só pego assim pra consultar, né? E eu conservo bem os meus livros. Mas esse livro aqui eu já tenho já uns, sei lá, uns 5, 6 anos mais ou menos, né? Que eu comprei isso aqui para estudar realmente, né? Que eu vi essa questão, um documento da igreja sobre esse assunto. Difícil ter, né? Alguma coisa da igreja se posicionando sobre um assunto tão tabu, né? Aí eu comprei assim para estudar. E eu ainda acho que essa carta, porque na verdade ele é uma carta, né? Uma carta direcionada para o setor de comunicação social, para o setor de comunicação social, para as famílias e para os educadores, mas muito mais para o pessoal que trabalha com comunicação social. Enfim, ainda assim eu acho esse livro aqui extremamente poderoso, porque ele é profético demais. Porque muita coisa que está escrita aqui cabe como uma luva para os dias de hoje. Só que o problema está muito mais aprofundado.
O problema é esse. Porque, de novo, a gente tem muito mais acesso a coisas, até se a gente quiser entrar na Deep Web, só faz uma pesquisazinha lá, a gente consegue entrar na Deep Web. E vai ser cada coisa que a gente vai encontrar que, assim, vai ser entrar para nunca mais voltar para acessar aquilo ali, né? Porque é extremamente perigoso, vamos dizer assim. Mas vamos lá. O que essa cartinha aqui vai nos dizer? Ele vai dizer o seguinte, que as comunicações tornaram a pornografia e a violência acessíveis ao grande público. Isso já em 89. Hoje está muito mais acessível do que a gente pensa. As comunicações sociais tornaram a pornografia e a violência acessíveis ao grande público, inclusive às crianças e aos adolescentes. As crianças e jovens, na verdade, né? Mas a gente engloba aqui os adolescentes no grupo dos jovens. Este problema começou com a comunicação moderna a corromper os valores morais das nações em desenvolvimento. Né? Então, o que isso quer dizer? Já estava se vendo o surgimento de um grande problema, né, que era a expansão do acesso de conteúdo pornográfico e violento. Tem uma proteção, especialmente a população assim mais, não diria assim mais inocente, né, porque é de fato inocente, mas uma população que tende a se impressionar mais com as coisas, que são as crianças e os jovens. E tudo isso começa com a comunicação moderna. E o que é a comunicação moderna? Televisão, jornal, internet, a grande mídia, que vai emitindo opinião de qualquer coisa, que vai falando qualquer coisa, e se a gente não sabe filtrar, a gente vai que nem um boizinho pro matadouro, né? Vai com todo mundo. E aí, esse livrinho, ele foca... Eu sinto que ele foca mais na questão da pornografia, que é um caso assim mais sério, né? Ele fala da violência, mas não com tanto foco quanto com a pornografia, porque aqui ele já dá a deixa de que a pornografia seria o problema maior, porque além dessa acessibilidade grande, ela traz consequências para a pessoa humana que dá um trabalhão para poder ela se regenerar dessa questão da pornografia, né? E até por conta do grande acesso, há uma tendência muito grande dos vícios, né? Quer dizer, quem fica o dia inteiro passando o dedinho lá nas redes sociais, eu já considero o cara com um problema de vício ali, porque ele não consegue parar. E com um estímulo muito grande que a pornografia causa, que aí eu vou explicar um pouco mais à frente, cara, a gente não tá carregando só uma coisa útil no bolso. A gente tá carregando problema. Não só o problema material do aparelho em si, mas o problema aqui, na cabeça. No autocontrole das coisas, principalmente. Então, qual que é a questão biológica da coisa, né? Porque a pornografia, ela pode causar o vício. Sim. O acesso excessivo, o uso excessivo das redes sociais e tal, elas causam um vício, sim. E como que isso ocorre, assim, né, na cabeça do homem, né, da pessoa humana? Tem uma substânciazinha que todo mundo tem, chamada dopamina.
A dopamina, ele é um neurotransmissor que ele é muito conhecido como o neurotransmissor do bem-estar. Só que, na verdade, a dopamina, ele é o neurotransmissor da motivação, que vai te manter ali focado, né, motivado ali a fazer as coisas. A sensação de bem-estar, ela vem quando o corpo, ele procura dar um equilíbrio para aquela carga de dopamina que está sendo mandado para a gente. Né? Então, tá jogando dopamina, o corpo precisa equilibrar o negócio para se autoproteger. Então, ele dá um jeito assim, de equilibrar o corpo humano para baixar um pouco ali a dopamina. Aí, o que acontece? Tem uma sensação de queda da dopamina muito brusca. E nessa queda da dopamina que dá aquela sensação de bem-estar. E quem vai explicar isso melhor, eu até pesquisei assim na internet, é uma psiquiatra norte-americana chamada Anna Lembke. Ela é chefe de uma clínica especializada em vícios na Universidade de Stanford. Que aí ela explica nessa questão da dopamina, né, que é o neurotransmissor que aumenta a motivação, porque o trabalho dele é manter o foco. Só que ela está também relacionada a distúrbios neurológicos e psiquiátricos e que está envolvida com as emoções. Processos cognitivos, controle de movimentos, função cardíaca, e também no aprendizado, na capacidade de atenção e no processo, né, digestivo. Tudo isso liberado pelo sistema nervoso. Então, o que ela vai explicar sobre essa questão assim, da dopamina? O cérebro identifica algo que é bom. Tipo, você vai comer um podrão ali no bar da esquina. Uau! A gente dá aquela mordida naquele podrão, aquele gostinho assim de aquela gordura saturada, aquela carne temperada. A gente dá uma mordida naquele negócio, o cérebro vai identificar, opa, isso é bom. Mas realmente é bom. O cérebro identifica, esse hambúrguer tá bom. E aí a dopamina vai ser liberada no sistema. Por quê? Para manter o foco naquela coisa boa ali. Até porque ela explica assim, nessa entrevista que a dopamina ela meio que uma fuga da dor, assim, né? Porque a gente tem essa coisa primitiva, né, da caça, né? Então, quando tem assim, uma coisa boa diante daquela caça, aí tem aquela sensação de bem-estar, euforia e tal. E tudo isso está no nosso DNA. Só que a gente agora só está replicando por outros modos, né? A nossa caça é diferente do homem primitivo, né? Então a gente não precisa sair correndo atrás de um javali para fazer um churrasco dele. A gente só precisa ir no bar da esquina pedir um podrão. A caça tá diferente. Mas a sensação do bem-estar, assim, de nossa, estou comendo uma carne de javali ou estou comendo um hambúrguer gorduroso do bar da esquina, vai causar o mesmo bem-estar por conta da liberação da dopamina. E a dopamina, como vai ter esse equilíbrio chamado homeostase, que é esse equilíbrio do organismo, ele vai causar essa sensação de euforia. Então, chega a dopamina, o corpo vai dizer, preciso equilibrar esse tanto de dopamina que está sendo jogado, senão eu vou me ferrar. Vai equilibrar essa dopamina, a dopamina vai fazer essa queda. E essa queda da dopamina que vai dar essa sensação de euforia, né, no nosso cérebro. Só que aí essa queda, ela tem... O uso, né, dessa dopamina, ela tem um custo, que é uma sensação temporária de abstinência. E essa sensação... E essa abstinência,
se não bem estruturada, se não bem trabalhada, aí que vai causar aqueles problemas que a gente conhece: ansiedade, irritabilidade, depressão e principalmente a fissura pela droga ali de preferência, né? Porque o cérebro, como o cérebro teve aquela sensação de euforia, ele vai pedir cada vez mais aquela experiência da euforia. Então, ou seja, se o hambúrguer que a gente comeu lá do Bar da Esquina nos deu a sensação de euforia, e o nosso corpo, o nosso cérebro guardou aquela informação, aquele hambúrguer é bom, e deu uma sensação boa pro meu corpo, eu vou querer cada vez mais comer o hambúrguer do Bar da Esquina. E cada vez querer frequentar mais o bar só para comer o tal do hambúrguer. Porque o corpo vai pedir cada vez mais hambúrguer, mais hambúrguer, mais hambúrguer, mais hambúrguer, mais hambúrguer, mais hambúrguer. Pra voltar aquela sensação de euforia. Bom. E aí, essa doutora Anna Lembke, ela fala, né, que o cérebro, ela passa a necessitar de doses maiores e mais frequentes para obter a mesma sensação. Né? Ou seja, o cérebro vai pedir hambúrguer, 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 para ter a sensação de novo da euforia, do prazer de comer o tal do hambúrguer. Agora, vamos pegar esse exemplo do hambúrguer e vamos aplicar o exemplo da pornografia. Porque a pornografia ele é um conteúdo que ele é muito impressionável. A impressão é que a gente se choca com aquilo que o conteúdo está mostrando ali pra gente. Né? Só que aí a dopamina, principalmente quando tem alguma emoção naquele processo de assistir aquele conteúdo. Teve uma emoção e teve um impressionamento ali, o cérebro vai guardar. Vai guardar e vai querer experimentar aquilo de novo. O cérebro vai pedir aquilo de novo. Então, a tendência é se impressionar, ter aquela sensação de impressionamento com aquele conteúdo, sem contar o que vem além da pornografia, né, que são os desvirtuamentos sexuais, mas a própria masturbação. E a pessoa vai ficar naquilo ali. Ele não vai parar só em um conteúdo. Vai acabar aquele conteúdo, ele vai buscar outro. Aí acaba aquele conteúdo, ele busca outro. Acaba aquele conteúdo, busca outro. Porque o cérebro tá pedindo. E às vezes nem precisa muito acessar o próprio site de conteúdo ilícito, né? O próprio Instagram ali tem uns perfizinhos ali, né? Que não são... que não tem exposição, mas tem exposição. E vocês entendem muito bem do que eu tô falando. Que é só passar o dedinho ali. Passou aquela foto, passa o dedo, vem outra foto. Passa o dedo, vem outra foto. Passa o dedo, vem outra foto. Passa o dedo, vem um rios. Passa o dedo, vem um outro rios. E vai. Dopamina, 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 dopamina. Sendo jogada no corpo. Sensação de euforia. O cérebro vai pedir mais. De novo, a gente tem acesso a tudo isso. Vamos lá, continuando. Uma coisa interessante que a doutora Anna Lembke ela diz nessa entrevista é algo seguinte. O que torna algo viciante? E ela é especialista em vícios. Ela trabalha no departamento de vícios. O que torna algo viciante?
Algo que dispara a dopamina no sistema de recompensa do cérebro de forma rápida. Dopamina. Tô vendo aquele conteúdo ali. O cérebro tá meio que gostando daquilo ali porque não tem esforço, né? Uma recompensa que vem sem esforço nenhum. O único esforço é o movimento do dedo. Mas não tem a questão da caça do homem primitivo. Tá ali super fácil, só um dedinho ali. E o cérebro querendo cada vez mais aquilo ali. E com tanto de conteúdo que a gente tem, que é a velocidade da informação que vem chegando cada dia, cada minuto uma coisa nova, vai embora. Outra coisa que ela fala nessa entrevista, a doutora Anna Lemke, é o seguinte: a internet e a tecnologia digital massificaram e banalizaram a dinâmica dos disparos de dopamina e da compulsão. E isso tende a causar uma constante sensação de insatisfação. Porque a tendência é querer cada vez mais aquele negócio. O cérebro, como já experimentou um pico, e a cada nova experiência esse pico vai caindo, né? Ele vai querer algo parecido com aquele pico da primeira experiência. Ou seja, a pessoa não vai ficar satisfeita em só ver o conteúdo. Ela quer ver o conteúdo, mas ter a sensação da euforia. Né, Augusto? Deve ser. Então você balançando a cabeça, né? Você deveria ser primeiro que eu, porque você é o psicólogo aqui. É isso. E uma coisa interessante sobre essa questão que a internet e a tecnologia digital massificaram e banalizaram, nisso ela tá certa, nisso eu concordo com ela. Né? Tem muita coisa que tá realmente banalizada e tá muito voltada pra massa, né? Porque assim, quanto mais seguidores, quanto mais curtida, né? Quanto mais visualizações, melhor. Porque assim todo mundo fica popular. Ai, minha continha com menos de 100 seguidores. Sou ninguém na fila do pão. Mas enfim, tem um movimento interessante que está acontecendo no Vale do Silício. O Vale do Silício é uma região ali lá na Califórnia, se não me engano, nos Estados Unidos, onde tem a sede dos grandes sites ali, né? Você tem a sede do Google ali, do Facebook tá ali. Muitas empresas de startups de tecnologia surgem ali, né? Muita coisa assim desse ramo tecnológico e da internet tá no Vale do Silício. Aí o que o pessoal do Vale do Silício tá fazendo agora? Jejum de dopamina. Ou seja, ficar um dia sem usar nada conectado à internet. Ou seja, passar um dia sem usar celular. Porque eles já perceberam que um dia sem usar as redes sociais e etc, o nível de produtividade aumenta. A pessoa tem mais foco no trabalho. Então você que tá com um problema aí de vício em rede social, não consegue parar de rolar o dedo na rede social, faz jejum de celular. Faz jejum de dopamina. Vai fazer bem pra você. Engraçado, né? Que esses excessos, esses grandes excessos, a igreja já tá orientando já há muito tempo, né? Jejum, oração, penitência. Tô com excesso, sei lá, em comida. Não consigo parar de comer. Faz jejum. Vai rezar. Vai distrair a cabeça com outra coisa.
Vai cuidar dos pobres. Vai fazer qualquer outra coisa. Se distraia. Mas faz jejum. Vamos continuar. Aí, enfim, pegamos todo esse contexto, né, das redes sociais, da internet, da dopamina, da sensação de euforia, etc., do jejum de dopamina. Agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo na carta do Pontifício Conselho de Comunicações Sociais. Essa carta, ela dá vários apontamentos, inclusive os efeitos e as causas do acesso, de ter esse acesso a esses tipos de conteúdo, né, de pornografia e violência. Então, o que ele vai dizer aqui? Ele dá aqui umas definições aqui de que é pornografia e violência, né? Aqui no parágrafo 9. Entende-se por pornografia a violação, por meio de uso de técnicas audiovisuais, do direito à privacidade do corpo humano em sua natureza masculina e feminina. Violação que reduz a pessoa e o corpo humano a um objeto anônimo destinado a uma má utilização, com a intenção de obter gratificação concupiscente. Só liberdade. E a violência ele vai definir como, né, o acesso ao conteúdo violento, a apresentação destinada a excitar os instintos humanos fundamentais para atos contrários à dignidade da pessoa, e que descreve a força física intensa exercida de maneira profundamente ofensiva e a miúde, passional. Então, assim, no caso da violência, só pra gente separar aqui as coisas. A gente deu o exemplo lá do filme do John Wick, né? O filme do John Wick é violento, que não sei o quê. Então o filme do John Wick se encaixa nisso aqui. Não. Porque o filme do John Wick é uma coisa... É uma coisa teatral, conta uma história, mas todas as cenas de violência ali são fictícias. Não são de verdade, não é mundo real. É fictício. O que o tipo de violência que essa carta está tratando aqui é a violência real. Tipo, tá acontecendo um linchamento na rua. A pessoa para gravar o linchamento ali e divulga na rede social, divulga na internet. Qualquer pessoa que vê aquilo ali, que vê aquele vídeo, primeiro, ela vai se impressionar. Segundo, se ela tiver uma cabeça que não tá bem formada, ela vai concluir o seguinte: se esse cara fez alguma coisa errada, ele mereceu pelo que ele tá fazendo. Cadê a misericórdia aí? E a tendência desse cara vai ser o quê? Repetir aquele ato se acontecer alguma coisa parecida no círculo dele. Então, se ele assiste aquele vídeo violento e, sei lá, uns 5 minutos depois, ele, sei lá, vamos supor que ele vê uma lojinha sendo assaltada. Ele vai repetir, ele pode não repetir o mesmo ato de violência que ele viu naquele conteúdo, mas ele vai agir com violência porque ele concluiu que fez algo errado, ele merece umas pancadas. Deixa para reflexões. Continuando aqui. Onde é que eu tava? Definição de pornografia ou violência. Aí ele vai dizer, vai dar uns apontamentos aqui do seguinte sobre a pornografia e a violência.
Os efeitos, né, na verdade, né, da pornografia e da violência. Um dos efeitos ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos 6 efeitos. Não, na verdade não são efeitos ainda, mas é vou considerar aqui como efeitos, né? Vamos continuar. A pornografia e a violência depreciam a sexualidade. Isso, em que seria depreciam a sexualidade lá em 89? Seria... oh, meu Deus, qual que é a palavra? A banalização, né, da sexualidade, né? Só que a gente está em 2023. Não é só uma banalização, uma mera banalização da sexualidade. Hoje a gente está enfrentando outros problemas relacionados com a sexualidade. A gente tem uma confusão da identidade sexual e uma confusão, e junto também a confusão das relações sexuais. Não é um depreciamento da sexualidade? Então, sei lá, em 89 já tá falando que deprecia a sexualidade, hoje já tá depreciado. A pessoa não sabe explicar o que ela é. Não é? Você ouve, você vê? Acho. Mas todos. Segundo ponto. Pervertem as relações humanas. Esse é um dos grandes problemas da sexualidade. Porque perverter as relações sexuais, as relações humanas, é você não mais ver a pessoa humana como pessoa, mas como objeto de prazer. Quem tem problema com vícios de pornografia, a pessoa pode estar de burca. Ela vai olhar para o rosto da pessoa, achar bonito, ela vai ter excitação. Outro ponto. Exploram os indivíduos. Que indivíduos são esses explorados pela pornografia? Quem está atuando, quem está trabalhando ali na indústria pornográfica, porque está sendo explorado no corpo para ganhar dinheiro. E quem assiste também está sendo explorado. Porque, primeiro, está dando dinheiro para a indústria. Segundo, aquela função do cérebro. Excitação, dopamina vai cair no vício. Outro ponto. Destrói o matrimônio e a vida familiar. Porque, primeiro, perde-se o respeito dos membros da família dentro do âmbito familiar. E, segundo, tendência ao adultério. Porque a sensação da insatisfação. Então, se um cônjuge tem acesso à pornografia, aquele pico ali da dopamina vai pedir aquela sensação da euforia de novo lá da primeira experiência, né? Daquele pico ali. O cônjuge tá com o cônjuge. Não consegue chegar no nível lá da dopamina da primeira experiência? Vai ficar insatisfeito. E vai procurar satisfação não mais dentro do matrimônio, mas fora dele. O que é pecado. Na verdade, tá pecando 2 vezes, né? Tá pegando pro teu acesso à pornografia, por assistir o conteúdo e pelo adultério. Que, aliás, se a gente for parar pra pensar, o cara tá traindo 2 vezes, né? Tá traindo por o adultério de assistir aquele negócio e do adultério em si.
Mas ainda assim é adultério. Outro ponto. Inspiram atitudes antissociais e debilitam a fibra moral da sociedade. E aí já a gente coloca aqui nesse ponto aqui tanto a pornografia quanto a violência. Por quê? Os dois vão causar uma perversidade e uma imoralidade na sociedade. De novo, esse livro foi escrito em 89, a gente já está em 2023. A minha época, anos 90, era o Tchan, banheira do Gugu, né? O que a gente tem hoje? Piorou, só sabe no Instagram, né? OnlyFans. Hoje tem OnlyFans. Você tem que se refrear. Pegar os outros. Sem contar as músicas, né? Ixi. Funk, então, meu Deus do céu. Não é uma perversidade, uma imoralidade? É completamente imoral, né? Mas também é perverso, porque você tá minando a pessoa, reduz a pessoa humana a simples objeto. O outro ponto, que aí já é um ponto assim que eu acho assim muito... Cara, isso aqui eles acertaram. A pornografia pode criar dependência e move a busca de material cada vez mais excitante e perverso. Esse ponto aqui, eles estão muito certos. Muito, muito certos. E o padre Paulo Ricardo, e olha que eu até agora não falei do padre Paulo Ricardo, né, mas ele fez o curso, acho que ano passado, né, sobre pornografia. Só que é engraçado que ele não cita esse livro. Eu, pelo menos, não percebi que nada sobre a utilização dessa carta, né? Mas ele não cita essa carta, ele usa outros meios, né? Mas ele chega na mesma conclusão. A pessoa que é viciada em pornografia, se ela não cortar aquilo ali, ela vai procurar conteúdo mais forte. Pra quê? Satisfação. Que ela vai ficar cada vez mais insatisfeita em só assistir aquilo ali. E o cérebro tá pedindo aquele pico da dopamina. O pico da dopamina do cérebro pedindo. Mas a insatisfação, não tá satisfeito com o que ele tá vendo, e vai procurar conteúdo mais pesado. E uma coisa que o padre Paulo Ricardo ele fala no curso dele, que eu também acho bem interessante, e eu acho também que ele tá certo nesse ponto, é o seguinte: a pornografia intensamente vivida vai levar a variações sexuais antes considerada repugnante. Ou seja, a pessoa não vai parar só vamos dizer assim, uma pessoa sexualmente ativa, que é viciada em pornografia. O que o padre Paulo Ricardo está dizendo aqui é que essa pessoa ela não vai parar na relação ela mais uma pessoa. Vai ser uma mais 2 pessoas, vai ser uma mais 3 pessoas, vai ser uma mais 3 pessoas, mas sei lá, um objeto. Vai ser a pessoa mais 5 pessoas, mais não sei o quê. Sabe, sei lá, Deus o quê. Coisas que na nossa cabeça, pra gente que tem uma cabeça formada eticamente, que a gente vê que não é moral, muito menos lícito, a pessoa ela vai se afundar naquilo. Porque, de novo, tá na busca da satisfação. Ela nunca chega
no ponto da satisfação. E ela só vai mergulhar nisso na procura dessa satisfação. E agora vamos aos efeitos, né, propriamente ditos, né, da pornografia, citadas pela carta, né? Os efeitos principais: condiciona as pessoas impressionáveis a considerar a pornografia normal, aceitável e digna de ser imitada. Porque é um conteúdo forte, né? Atual, né? É muito... o conteúdo pornográfico, ele impressiona demais. E tem muita gente que acessa pra saber como é que é, pra mim, assim, que estudar como é que faz. Então, é nesse sentido do considerar a pornografia normal, aceitável e digna de ser imitada. Segundo efeito: perda de respeito para com os demais, né? Porque, de novo, está reduzindo a pessoa a um simples objeto de prazer. Terceiro: paralisa a sensibilidade, tornando a pessoa indiferente à dignidade dos outros. Isso tanto para a pornografia quanto para a violência. A pessoa deixa de ser sensível para com a outra pessoa. Quarto efeito: a busca por conteúdo mais perverso. Quinto efeito: tendência a comportamentos antissociais. Sexto efeito, e esse é muito importante: prejudica a imaginação e o comportamento. Para quem vive assim, mais nesse mundo de vida intelectual e tal, já ouviram falar na formação do imaginário. A formação do imaginário é justamente colocar no nosso cérebro, no nosso arquivo aqui da caixolinha, bons exemplos de virtude e de moral. Esse é o grande objetivo da formação do imaginário. Porém, com a pornografia e o conteúdo violento, eu tô jogando pra minha memória uma referência desvirtuada. Ou seja, aquela referência que eu tô colocando na minha memória não é bem a referência que todos concordam ali, né? Vamos dizer assim. Mas eu tô jogando pra minha memória referências que não são bem referências, uma referência que tá desvirtuada. Prejudica a imaginação e o comportamento porque interfere no desenvolvimento moral e no amadurecimento dos relacionamentos humanos saudáveis. Próximo efeito: questiona o caráter familiar da sexualidade, né? Porque o sexo está sendo profanado dentro da vida familiar. Um outro efeito: incitação e reforço de agressões sexuais graves. De novo, essa cartilha é de 89, a gente está em 2023. Incitação e reforço de agressões sexuais graves.
A gente lembra o quê? A tal da cultura do estupro, pedofilia, tantos outros problemas relacionados a abuso sexual e coisas do tipo. Então, ou seja, o acesso ao conteúdo pornográfico, ele está reforçando que essas agressões sexuais aconteçam. Isso é muito grave. Gravíssimo. E o último efeito é o menosprezo do indivíduo, isso tanto para a pornografia quanto para a violência. Então, só assim de pensar só nesses efeitos aqui, e a gente já pensando para as próximas gerações. Cara, tem que ter muito cuidado com o que as crianças e os adolescentes estão acessando pela internet. E muitas vezes elas acessam sozinhas. Assiste televisão sozinha, os pais deixam lá pra deixar ela quieta, não sei o quê. E quando não é a televisão, é o celular. Então, mesmo assim, a criança com o celular na mão, sozinha, sem orientação nenhuma dos pais, dos responsáveis, que tipo de conteúdo você acha que ela vai acessar? Porque vai começar pelos joguinhos, né? Os joguinhos de celulares, um Minecraft da vida. Mas aí depois ela vai descobrindo coisas novas ali no meio do manuseio. Ela, por curiosidade, levada pela curiosidade, ela vai acessando. Aliás, a curiosidade é o grande ponto questionável aqui, né? Porque assim, no geral, até o padre Paulo Ricardo fala, né, que o grande problema seria a assídia. Eu acho que não seja a assídia o grande problema causador. É a curiosidade. É a curiosidade. É a falta de controle da curiosidade. Porque se você olha assim, alguma coisa, chama atenção e as pessoas, quem tá por trás, né, daquele conteúdo, fez aquilo ali pra vender, pra chamar a sua atenção, né? Tipo, que pra vender alguma coisa pra você. Ela quer que você compre aquela ideia dela. Então ela vai despertar o que em você? Curiosidade. Ela vai atrair você pela curiosidade. Enfim. Vamos agora às causas do problema. Tá aqui expostos aqui na cartilha. Primeira causa: propagação de uma moral permissiva baseada na busca da satisfação pessoal. Mais coisas, mais prazer, mais liberdade, muitas aspas nessa liberdade. Ser e fazer o que quiser. Isso é o que a gente ouve agora aqui em 2023, né? Pra você ser alguém, pra você ser notado, pra você ter mais seguidores, você precisa ter coisas, material, ou sei lá. Não precisa ser assim, no acúmulo de objetos, né? Mas status. Mostrar que tem status. Mais prazer. Mais liberdade, ou seja, regra não tem, limite não tem, quem tem limite é município. E ser e fazer o que você quiser.
Tudo isso aqui é a moral permissiva que esse documento já estava lá atrás, em 89, já falando. Segunda causa, o benefício econômico da indústria pornográfica. Aí eu trouxe alguns dados estatísticos, porque eu trabalho com dados e trabalho com estatística. Eu trouxe uns dadozinhos sobre a quanto anda a indústria pornográfica economicamente, vamos dizer assim. O Brasil é o 10º país que mais consome conteúdo pornográfico. 10º. O Brasil também é o 7º país onde as mulheres consomem mais conteúdo pornográfico, ou seja, não é um problema só masculino. O acesso à pornografia e o vício da pornografia também é um problema feminino. Ou seja, não está limitado só aos homens. Os acessos ao maior site brasileiro desse tipo de conteúdo são entre 70% a 75% feitos em dispositivos móveis. Isso aqui não é dispositivo móvel? Todo mundo tem isso aqui. Ou seja, acesso facilitado. Acesso facilitado e acesso rápido. O valor da indústria pornográfica mundial está no patamar de 4,9 bilhões de dólares. É dinheiro pra chuchu. 4,9 bilhões de dólares. E um outro dado que eu achei muito interessante trazer aqui na discussão, que eu falei aqui do OnlyFans, né? Que é uma rede social de conteúdo adulto. Conteúdo adulto, você já imagina o que seja esse conteúdo adulto. Há uns meses atrás, ou no ano passado, agora eu já não lembro, esqueci de anotar aqui. Como é que é esse tal do OnlyFans? Uma pessoa lá cria uma conta lá, né, para se exibir. Só que para as pessoas verem o material dela, elas precisam pagar para o site para ter acesso àquele conteúdo. Então, no ano passado, tô falando ano passado porque eu não lembro se foi ano passado, se foram alguns meses atrás. Veio uma regra desse site OnlyFans, que assim, que antes poderia colocar qualquer tipo de conteúdo adulto, né, no perfil ali da pessoa. Só que aí o OnlyFans ele veio com a seguinte regra. Se você quiser colocar o conteúdo que você quiser, coloque. Mas não coloque conteúdo explícito. Conteúdo explícito. Acompanha o meu palavreado. Conteúdo explícito. Então o OnlyFans ele barrou... ele veio com essa regra, né, de barrar o conteúdo explícito nessa rede social. O pessoal começou assim, a achar um absurdo e tal, não sei o quê, começaram a me ligar para uns outros sites desse tipo. E aí constatou-se que os assinantes dessa rede social OnlyFans, eles pagaram ano passado o equivalente a 2,3 bilhões de dólares para ter acesso ao conteúdo do site. $2,3 bilhões. Gente, quem é que paga um site de conteúdo adulto para você ter acesso àquele conteúdo? Por que levou a pessoa a pagar
a gastar dinheiro para ter acesso a conteúdo adulto. Ela não deve ter nada. Deve ser falta do que fazer, né? Não é possível. Isso, na verdade. Ó, a CJ. É a CJ? Como é que você cura a CJ? Pode ser assim. Nada. Aham. Nada com horário pra tudo, pra um monte de coisa que você tem que fazer. Então, quem aqui não faz nada, bota os caras. Falta do que fazer, né? Então, esses dados aqui ilustram o benefício econômico da indústria pornográfica. Uma outra causa citado pela carta. Falso argumento libertário. Você faz o que você quiser, você é livre. Só que não, né? Até para a liberdade tem consequências. Outra causa. Ausência de leis ou a não aplicação dessas leis, sobretudo de proteção às crianças e jovens, né, deles não terem acesso a esse tipo de conteúdo, tanto pornográfico quanto violento. Mas, cara, mesmo com lei, se pai e mãe deixarem essa criança sozinha, uns 5, 10 minutos na internet, no celular, que seja, se aparecer alguma coisa que vá direcionar a curiosidade dela, não vai ter lei que vai impedir. Outra causa. Confusão e apatia dos que se consideram alheios ou sem possibilidade de contribuição para solucionar o problema. Ou seja, as pessoas que fingem que esse mundo não existe, que não é com elas, porque não aconteceu com elas, ela não tem nada com isso. Porém, a gente está numa situação social que já extrapolou todos os limites de liberdade possíveis. Por quê? Agora eu vou ter um pouco mais de propriedade de falar, porque eu trabalho com isso. A gente está acompanhando a ascensão de um negócio chamado inteligência artificial. Essa inteligência artificial, cara, uma vez que você coloca os seus dados à disposição na internet, a inteligência vai captar aquilo ali e vai traçar o perfil do que você acessa ou deixa de acessar na internet. Então, a nossa vida, vamos dizer, para dizer a verdade, toda a nossa vida tá nessa porcaria de aparelho. Se alguém perde, se isso aqui não tá no alcance da mão assim de uma pessoa, a pessoa já para tudo e cadê? Cadê o celular? Cadê o celular? Se dentro de 2 minutos ela não acha o celular, a pessoa fica desesperada. Fica desesperada, tem crise de ansiedade porque não consegue achar o rádio do celular. Porque toda a nossa vida tá aqui. Qualquer coisa que a gente fala é captado aqui. O que a gente escreve tá captado aqui. Então, quem tá por trás do desenvolvimento da internet vai desenvolver todo o nosso perfil e vai ler toda a nossa vida. Ela vai saber tudo da nossa vida. E em algum momento não, né? Isso já é uma realidade, na verdade, né? Não dá mais pra ficar alheio a uma situação dessas. Que até quem tá num cantinho achando que não tem nada a ver, você tá envolvido também, meu filho. Sinto dizer. Se não começar a vigiar agora, não sei do que será da manhã.
Então, é necessário, sim. Claro que é quase impossível resolver um problema desses, né? Mas dá para pelo menos no pessoal ter um controle disso. Então, é preciso estabelecer esses controles. Controle tanto de acesso, de conteúdo, que não sei o quê, o discernimento para saber o que você está acessando, o que não está acessando. Orientar, especialmente quem tem filhos, né? Orientar os filhos a terem acesso a conteúdos saudáveis e formarem essas pessoas, formarem essas crianças e adolescentes para que eles tenham, para que elas possam sozinhas discernir o que é bom e o que é ruim para elas. Porque vai chegar num momento que você vai precisar deixar a criança sozinha. E aí? Você confia no que a sua criança vai fazer se deixar ela 5 minutos com o celular sozinha? Na adolescente já não confio tanto, né? Porque a gente já sabe o que os adolescentes são capazes de fazer. Ainda mais na fase que eles estão, né? Que é de muita descoberta e tal, não sei o quê. Então é preciso uma formação assim, mais incisiva. Mas ainda assim é preciso uma formação, uma orientação. Umas outras... Na verdade não são causas, né? Mas a cartilha vai propondo... não diria que soluções, né? Mas uma forma de resposta a essa situação, né? Uma primeira resposta que essa cartilha propõe aí já direcionado para a comunidade da comunicação social ali, códigos de ética. Aí, como é de 89, né, ele fala sobretudo no contexto televisivo, né? Porque né, a televisão, ele tá onde, gente? Tá dentro da sala da casa, tá dentro das famílias. Todo mundo tem acesso à televisão. Ou quase todo mundo, né? Porque eu conheço gente que não tem televisão em casa, né? Mas a maioria das famílias tem televisão em casa. Então, sabe? Então, a comunidade jornalística, das mídias sociais, etc., essa cartilha propõe um código de ética, sobretudo no contexto da familiar, do que as famílias têm acesso facilitado. Televisão, celular, tablet, computador, o que seja. Segunda resposta. Autocontrole e autodisciplina. Então, eu vou até procurar aqui a frase aqui. Seguisse os monges, isso Aqui ele está convidando principalmente os pais, né, na formação das crianças e jovens. Pais, convidam-se os pais para que multipliquem seus esforços em ordem a uma completa formação moral das crianças e dos jovens. Isso supõe uma educação em favor de uma sadia atitude frente à sexualidade humana, que só a família pode fazer isso, baseada no respeito à dignidade da pessoa como filha de Deus, na virtude da castidade e na prática da autodisciplina. E não serve só para criança, não, para a formação da criança, mas para as pessoas adultas, praticar um pouquinho aí da autodisciplina, né, do autocontrole, principalmente para quem tende a ter esse vício mais, a quem vive mais intensamente, né, o vício da pornografia. Outra resposta. Formação moral e sadia das crianças e adolescentes frente à sexualidade humana, acabei de ler. Aliás, acho que eu li errado aqui, né? Não, li certo. Não tá certo.
formação moral da sexualidade humana, né, para com as crianças e adolescentes, né, gente? Não é para ficar assim de... É porque assim, eu não sou professora, não trabalho com criança e tal, com não sei o quê. Mas uma coisa que eu aprendi trabalhando com criança é não tratar a criança como idiota, que ela não é idiota. Ela não é idiota. Então, quando ela pergunta pro pai e pra mãe da onde vêm os bebês, ela quer uma resposta para aquela pergunta, mas uma resposta onde ela veja a realidade da coisa. Então, mamãe e papai, se a criança vier para vocês e perguntarem da onde vêm os bebês, não venha com a história da semente da melancia. Não venha com a história da cegonha. Fala de uma forma lúdica, claro, né, que a criança entenda, mas fala de uma forma que a criança entenda a realidade da coisa, porque ela está numa fase que ela precisa entrar em contato com a realidade. Ela está numa fase que ela está conhecendo a realidade. Então, se a criança perguntar de onde vêm os bebês, fala: mamãe conheceu papai, a gente se gosta, nós amamos muito o fruto e o nosso amor é tão grande que nascem os bebês. Papai planta a sementinha na mamãe, nasce o bebê, cresce o nenenzinho dentro da barriga da mamãe e surge o bebê. A criança ela vai entender, gente, ela não é burra. E o adolescente tem que falar assim de uma forma mais delicada para que não pareça zoado, mas de uma forma que ele também entenda como é que é coisa. E olha que adolescente faz cada pergunta assim cabulosa que eu vejo assim os adultos, nossa, como é que eu vou responder essa pergunta? Responde com a verdade da coisa, mas de uma forma que ela entenda. Porque se ela tá com idade para fazer aquele tipo de pergunta, então ela tá pronta para receber a resposta que ela precisa receber. Né? Mas, claro, gente, falando assim com delicadeza, tá? Pelo amor de Deus. Vamos ser... E com sensibilidade também, tá, gente? Tem que trazer uma certa sensibilidade pra coisa. O que mais? Outra resposta à problemática é o discernimento de programas. Dos programas que tá assistindo. Não é só programas de televisão, né, gente? Porque de novo, esse documento é de 89. Conteúdo material que se tinha era televisão, videocassete, rádio e outras cositas mais. Hoje a gente não tem só isso. Revista já tá... Ninguém mais compra revista hoje. E a gente ainda tem televisão, mas com acesso a um monte de coisa. Netflix, Prime Video, não sei o que, Plus, vários streamings. Celular também nem se fala, né? É só entrar na internet que cai um monte de coisa na internet. As redes sociais. Então, o discernimento do que eu estou vendo, do que eu estou lendo, do que eu estou assistindo, do que eu estou ouvindo, que é o caso da música. E se aquele conteúdo é saudável para mim e para minha família. Outra causa, o amadurecimento de usuários. Ou seja, amadurecimento de usuários. Uma criança de 3 anos pede celular, vai fazer o que com o celular? Vai jogar o joguinho. Tá, vai ficar só no joguinho, mas mamãe e papai vai ficar aqui do seu lado pra ver você jogando o joguinho. A criança assim, mais maiorzinha, assim, né? Que quer jogar... Quer fazer uma live de Minecraft no Discord. Quem é do mundo gamer sabe exatamente do que eu tô falando. Quer fazer uma live jogando Minecraft no Discord. Tem idade pra entrar no Discord?
Quem que vai assistir aquele tipo de conteúdo que a criança tá querendo mostrar pra todo mundo? A criança tem amadurecimento pra fazer aquilo? E agora eu vou pra parte assim, um pouco mais assim, pesada. Dancinha de TikTok. Mamãe e papai, quero fazer dancinha pra colocar no TikTok. Acho melhor não. Acho melhor negar essa dancinha do TikTok. E é um pouco mais pesada ainda. Foto seminu no Instagram. Quem é que tá na foto seminu no Instagram? É um adolescente de 15 anos de idade? É um adulto de 30 e poucos anos? Tem discernimento pra isso? O ambiente virtual ali é propício pra isso? Os seguidores que você tem são habituados a ver aquilo ali? Porque se você tem mais curtida numa foto sua seminua do que num outro conteúdo, um conteúdo assim mais leve, o que as pessoas estão vendo ali o que as pessoas veem em você? Que você assim, enquanto dignidade de pessoa humana, ou que você é enquanto corpo? Aí a gente entra naquela história do pedaço de carne no açougue, né? Que é o que o Instagram é hoje, né? Praticamente, né? Mercado de açougue. Vamos lá. Amadurecimento de usuários. Disponibilidade de discutir com os filhos as questões de interesse, que eu já falei aqui, né? Explicar as coisas para as crianças e com os adolescentes com a verdade. Não fazer elas de idiotas, porque elas não são idiotas. Promover e incultar valores éticos e sociais. Isso aqui vai ser um trabalho de formiguinha mesmo, né? Que é dessa promoção, dessa valorização dos valores éticos e sociais. Porque está se perdendo o respeito à pessoa humana. E a pessoa humana e a sociedade no geral ter essa tendência de desrespeito à pessoa humana, ela tá fadada à queda. Queda moral, queda ética, queda em todos os sentidos. Então, promover e incultar esses valores éticos e sociais, né? Outra resposta, né, à problemática o respeito à pessoa humana, o valor da família e a importância da integridade moral pessoal, ou seja, o respeito à pessoa humana por aquilo que ela é. E o que ela é? Filha de Deus. Não é qualquer coisa. Então para fechar aqui nossa discussão, né? Para quem se interessar em estudar esse livrinho aqui, que é super fininho,
E na época eu comprei na Paul... Foi na Paulos que eu comprei? Não, foi na Paulinas. Comprei esse livrinho na Paulinas do centro do Rio. Lá na 7 de setembro. No centro do Rio de Janeiro. Mas quem tiver interesse em procurar, procure o site da Paulinas, né? Que são eles quem divulgam essas cartilhas laranjinhas, né? Essas cartas apostólicas, encíclicas, enfim. Né? Mas acho que a Paulus também costuma fazer essas edições, né? A Paulus costuma fazer essas edições das cartas apostólicas? Algumas sim, e tem na internet, né? No site do Vaticano. Tem na internet, no site da Santa Sé. Então dá uma procurada, joga um Google, né, para se tiver interessado a ler essa cartilha. E uma outra indicação aqui é o livro do Instituto Santo Atanásio, Tratado da Castidade e da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso de Ligório. Hoje é 1º de agosto, né? Essa palestra sendo feita no dia 1º de agosto, dia de Santo Afonso de Ligório. Então, nada mais propício, né, do que falar sobre um tema tão delicado, dando como um remédio o livro de Santo Afonso de Ligório, Tratado da Castidade e da Conformidade com a Vontade de Deus. Que esse livro ele é bem interessante na parte do Tratado da Castidade, né, que ele vai minando tudinho ali. Você fica assim, caramba, como que eu não pensei nisso antes? Se eu soubesse disso, minha vida seria tão mais fácil, né? Mas agora é correr atrás de prejuízo, né? Enfim, e uma última palavrinha sobre esse tema. Que alguns anos atrás teve aquele ator, né, o Terry Crews, que quem assiste o Todo Mundo Odeia o Chris, ele é o pai do Chris. E alguns anos atrás ele fez uma live no Facebook, né, onde ele revelou que ele é um viciado em pornografia, né? E ele até começa o vídeo assim, hoje o tema é sobre segredinhos, né? O meu segredinho é que eu sou um viciado em pornografia. E aí ele fala duas coisas aqui muito interessantes nessa live que ele faz, né? A primeira é sobre a questão da internet. Que a internet permite que esse segredinho fique e cresça. O que isso quer dizer? Que o que a gente consegue ver é só a ponta do iceberg. Essa questão da pornografia e das causas do vício da pornografia e da violência explícita, ela é muito mais profunda. Muito mais profunda. E a internet, como ela nos dá o acesso a muita coisa, ela também esconde muita coisa. A gente que não sabe, mas ela esconde muita coisa. Então, o que a gente vê assim, pela superfície não é nada comparado ao que está por baixo de tudo aquilo ali. É coisa assim assustadora. Tem coisa assustadora. E uma outra coisa que ele fala sobre a pornografia, o que ele fala é o seguinte: a pornografia muda a maneira que você pensa sobre as pessoas. As pessoas se tornam objetos, se tornam partes de corpo. Elas se tornam coisas a serem usadas, em vez de serem pessoas a serem amadas. Então, só nessa frase aqui, ele resume toda a problemática do vício da pornografia. Que a gente deixa de ver a pessoa, deixa de enxergar a pessoa enquanto pessoa, e a gente vê ela apenas como parte de corpo. De uma forma assim, de como eu vou usar essa pessoa, né? É isso que ele quer dizer. Então, é isso, pessoal. Essa temática que eu vim trazer, que eu vim discutir. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa temática. Quem quiser
né? Vou jogar uma pergunta, alguma questão, coloque nos comentários, que alguém vai responder depois. Alguém vai responder depois. Mas enfim, então espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, Nossa Senhora e viva Cristo Rei!